Olá, eu sou o professor Fabiano e nesta videoaula vamos aprender como usar o multímetro. O objetivo dessa aula é aprender a usar o multímetro para medir, na prática, resistência, tensão e corrente elétrica. O multímetro é um equipamento portátil, versátil e muito utilizado em eletrônica e em eletricidade. Com ele, podemos conferir na prática os ensinamentos da lei de Ohm. Para usá-lo, você não precisa ser um especialista. Dominar este equipamento ajudará muito a detectar falhas e problemas nas montagens dos seus alunos. Além disso, os conceitos básicos de eletricidade fazem parte do conteúdo do ensino médio e frequentemente são perguntados em exames vestibular. Então, espero que você faça um bom proveito dessa aula. No mercado, uma grande variedade de multímetros. Basicamente, todos eles medem resistência, tensão e corrente. Alguns são mais avançados e permitem comunicação USB com computador. Outros são bem simples, mas todos eles medem resistência, tensão e corrente. E até os multímetros mais simples podem ser usados no nosso curso. Mas aqui não queremos direcionar você à compra de uma ou outra marca. Por isso, vamos usar um desenho de um multímetro genérico, que já vai ser suficiente para ensinar a operar o equipamento. Começando reconhecendo as partes do multímetro. Ele tem, normalmente, 4 conectores, identificados pela letra A, MA, Com, V, ômega e Hertz. O A significa ampere, o MA miliampere, o com é a ligação comum para todas as medidas, e o último terminal à direita é onde a gente coloca os bornes para medir tensão, resistência e, em alguns casos, frequência. Ao centro do multímetro, nós temos o seletor. É aí que nós escolhemos a grandeza e a escala que nós vamos medir. Acima, nós temos o display, que é onde nós fazemos a leitura da medida. A ponta de prova preta sempre é conectada no comum. A vermelha é conectada no V-ohm, que significa tensão ou resistência. Já se vamos medir corrente, vamos conectar a ponta de prova vermelha na indicação de miliampere ou ampere. Dependerá da quantidade de corrente que vamos medir. Repare que esse multímetro em questão, que é o mais simples que existe, o borne tensão e resistência também é usado para se medir corrente. E ao invés de 4 conexões, ele tem apenas 3 conexões. O comum é sempre ligado. E aí escolhemos se a gente quer medir tensão, corrente e resistência logo nesse pino de cima. Correntes superiores a 200 mA, utilizamos o borne onde tem indicativo de fundo de escala, que é a máxima medida que a gente pode realizar, de 10 A. Esse outro modelo de multímetro, muito encontrado, tem 4 bornes. O borne de alta corrente vai até 20 A. A outra parte é o seletor. É aí que escolhemos se vamos medir resistência, tensão ou corrente. Veja que você tem várias opções para cada uma delas. E isso se refere à escala, como vamos ver nos próximos slides. Agora, vamos atentar para o seguinte. Na medida de tensão, temos duas opções. Tensão corrente contínua, que é o que mais vamos usar no nosso curso, e tensão alternada. Nesse caso, usamos só quando estamos medindo a rede de energia da nossa casa. Não vamos usar essa opção no nosso curso.
Nesse modelo de multímetro, nós temos 5 possibilidades de escala para a resistência. A escala 200 ohms, 2.000 ohms, 20.000 ohms, 200.000 ohms e 2 milhões de ohms. Se, por exemplo, a gente vai medir uma resistência de 50 ohms, a gente vai usar a escala de 200. Mas se a gente vai medir uma resistência de 150 kΩ, a gente vai usar a escala de 200K. Eu recomendo sempre que a gente comece da escala maior e vai diminuindo até achar o valor da resistência que nós estamos querendo medir. O seletor pode ser usado também na posição para se medir tensão. Observe que a gente tem do lado esquerdo tensão contínua e do direito tensão alternada. Nas escalas disponíveis de tensão contínua, nós temos 1.000, 200, 20, 2.000 mili, que é a mesma coisa que 2, ou 200 mili, que é a mesma coisa que 0,2 volts. Também recomendo que quando nós formos medir tensão em qualquer circuito, começamos da escala maior, ou seja, 1.000, e vamos diminuindo até achar a medida no display. Não se importe nesse momento com a escala de tensão alternada, que nós não vamos usá-la. E agora, o seletor na posição de corrente. Corrente contínua. As escalas disponíveis são 200 mili, que é 0,2 mA, 20 mili, que é 0,02, 0,002 e assim por diante. Essas correntes são as correntes utilizadas no nosso circuito, não mais que isso. Se nesse equipamento nós formos medir correntes acima de 200 mA, recomendo que você mude a escala nesse multímetro, mudando o borne da posição mA para 10 A. E vamos começar a utilização do multímetro fazendo um teste de continuidade. Esse é um recurso muito útil quando queremos saber se há um fio interrompido no nosso circuito. Basta colocar a ponta dos conectores em um fio. Se o multímetro apitar, quer dizer que esse fio está passando corrente. Se o multímetro não apitar, quer dizer que nós temos um circuito aberto. Para isto, usamos o seletor nessa posição, que parece um sinal sonoro. E o multímetro emitirá um apito quando a ponta dos conectores estiver em um circuito fechado ou uma chave fechada. Essa é a forma mais simples de se localizar mal contatos em nossos experimentos. Esses mal contatos são a razão principal de não funcionamento. E agora, um exemplo mostrando como podemos medir resistência. Os bornes, então, portanto, ficam nas conexões comum e resistência, ômega. Vamos supor que esse resistor é de 220 ohms. Se a gente não sabe o valor desse resistor, a gente começa na maior escala, 2 milhões, e vem diminuindo. Quando a gente chegar nessa escala de 2.000, o valor vai aparecer no display, que é 220 ohms. Então, vamos usar o multímetro para medir um esquema elétrico de um circuito convencional, que é aquele que já estudamos de como acender o LED. A gente tem aqui dois esquemas. Da esquerda, figurativo, indicando uma fonte, 3 volts, um resistor e o LED. À direita, a gente tem um esquema convencional, elétrico. E vamos medir cada elemento deste circuito. Vamos medir a tensão da nossa bateria. Os bornes vão na posição COM e V. O nosso seletor vai para a posição tensão contínua. Começamos colocando na escala maior e vamos diminuindo, 1.220, e aí deve aparecer o resultado no display, 3 volts.
E agora vamos medir a tensão sobre o diodo. Supondo que esse seja um diodo vermelho, então nós mediremos aproximadamente 2 volts, usando a mesma escala anterior. E para medir a corrente do circuito, atenção! Primeiro, o borne vermelho deve mudar de posição, saindo da posição V e indo para a posição de micro ou miliampere. Também a gente deve abrir o circuito colocando o nosso instrumento em série, de forma que a corrente possa percorrer o circuito desse multímetro. Começamos com a escala maior, que é 200 mA. E aí vamos aumentando essa escala para 20 mA. Com 20 mili, se a gente está querendo medir uma corrente de aproximadamente 5 mA, ela já é uma escala adequada. E é isso que vamos visualizar no display, aproximadamente 4,54 mA. E esse é um resumo das medidas obtidas com o multímetro nesse circuito. Na verdade, essas são as medidas esperadas. Mas e se a gente montasse esse circuito e medisse os valores? Será que a gente mediria a mesma coisa? É isso que vamos fazer no próximo vídeo. Para esta medida experimental, vamos usar a placa-base para experimentos com eletrônica. Repare que na esquerda a gente tem o esquema elétrico, mas na direita, nessa placa, nós já conectamos os elementos reais: resistor, um fio de ligação, o LED, mais um fio de ligação, e por baixo dessa placa nós temos a bateria de 3 volts. Medida do circuito real para verificação do seu funcionamento fica para o próximo vídeo. Caso você tenha alguma dúvida ou queira acrescentar algo a esse tópico, fique à vontade para nos enviar no fórum do curso. Obrigado!